Aqui estão as miçangas que eu utilizei, são as miçangas número 9, são umas miçangas maiores. O fio, que eu usei esse fio aqui da Fischer, aqui eu deixo, é o fio decora, eu deixo aqui a cor dele, né? A cor e o número. Uma cola universal, usei essa aqui da Pegamil. Aqui eu usei esses terminais para colocar o colar, depois vocês vão entender no final. Então aqui esse eu utilizei com um terminal de mais ou menos 1 centímetro aqui, não sei se dá para ver bem aí, mas é 1 centímetro cada terminal. E aqui eu mostro o fio com as miçangas já, deixei tudo organizado conforme as cores que eu quero usar. Aqui eu utilizei uma agulha 2.20, que dá bem certo com o fio, fica do jeito e do formato que eu quero dar, né, do caimento que eu quero dar para o colar. Então eu iniciei aqui com uma corrente, né, fui fazendo uma correntinha, essa vai ser a base do colar, tá? Que eu vou mostrar para vocês como é que eu tô fazendo. Então eu inicio fazendo as correntezinhas aqui, que vai ser a base, eu fiz 5 correntinhas, né, mais ou menos o que eu imagino que vai dar certo para colocar no terminal, né? Então essa base ela vai servir para colocar para fazer a cola, né? Colar a base no terminal e dar o efeito do colar. Então aqui eu fiz 5 correntinhas e aí eu subi mais uma corrente, virei o meu trabalho e continuei fazendo ponto sobre ponto baixo sobre ponto baixo. Então aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Continuei fazendo aqui até chegar no final, tem que pegar os 2 últimos pontos ali para não ficar sobrando nada, então fiz o último ponto. Subi uma correntinha, virei o meu trabalho, e nessa última fase, como eu quero que o colar ele fique um pouquinho mais cheio, então nesse último ponto ali, eu coloquei 2 pontos, eu fiz um aumento, eu coloquei 2 pontos baixos no mesmo buraquinho de ponto e segui fazendo o trabalho. Aqui no último ponto também eu coloquei 2 pontos, 2 pontos juntos e fiz um aumento. Então a partir de agora, né, eu vi que essa base ela já vai fechar, né, ela vai dar certo no terminal. Eu comecei a subir as correntinhas para iniciar o trabalho principal. Aqui eu fiz as 5 correntinhas, puxei a miçanga, fechei a miçanga com uma correntinha e subi mais 5 correntinhas. Esse foi o intervalo que eu decidi, né, que eu quis fazer para esta primeira parte das correntes. Então, 5 correntinhas, uma miçanga, 5 correntinhas, uma miçanga. Eu fui alternando, tá, esses intervalos. Um eu coloquei 5, outro eu coloquei 7, outro eu fui colocando 11, assim para dar o efeito na hora de todas as correntes ficarem juntas, né? Não ficar tudo, todas as miçangas em cima de uma em cima da outra, né? Então dá esse intervalo, esse espaço entre as miçangas para que, né, forme um desenho diferente no colar e elas não fiquem todas juntas. Aqui, então, eu peguei uma fita, porque, assim, esse eu não quis colocar uma corrente, esse colar eu não quis colocar uma corrente entre os 2 terminais, eu quis fazer ele todo de miçangas, então eu medi mais ou menos o tamanho que eu achei que ia ficar legal, que é aproximadamente 75 centímetros aqui para vocês, estou mostrando. Então, cada corrente que eu fizer vai ficar, né, entre os 75 centímetros. Então agora a segunda parte do colar vai ser montar a mesma base que eu montei no começo, montar agora.
Então, lá no começo eu tinha começado, né, aliás, eu tinha finalizado, né, com os 2 aumentos na última carreira. Então, aqui, para iniciar, como eu vou começar de cima e para baixo, então eu vou fazer a mesma quantidade de aumentos que eu tinha feito lá no início, eu vou fazer aqui. Eu tinha iniciado com 5 correntinhas. Aumentei 4, então eram 9 correntinhas, né? E aqui eu fui fazendo as 9, para daí, na segunda carreira, eu fazia as diminuições, né? E ele ficar com o mesmo, e a base ficar com o mesmo formato da base inicial. Então aqui eu estou mostrando para vocês, né, que eu estou fazendo os pontos baixos nas correntinhas ali. Vai ficar a mesma quantidade que eu fiz de correntinhas com o final da base lá que eu fiz no início. E aí eu vou começar a fazer as diminuições. Aqui, então, subi uma correntinha, virei o trabalho. Então, eu vou puxar o fio 2 vezes antes de fechar, né? Que é o equivalente a uma diminuição. Vou fechar tudo junto, né? Então, aqui eu acabei já diminuindo. Aí eu sigo fazendo os pontos baixos em cada buraquinho de ponto, né? Um ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui. E agora, aqui no final, eu vou fazer a diminuição. Apertadinho ali para pegar, tem que pegar os 2 fios juntos. Então, eu vou puxar. Ó, bem no finalzinho ali, tá chatinho de fazer. Mas, peguei. E agora, né, com os 3 fios ali, eu vou puxar os 3 juntos e assim faço mais uma diminuição. Uma correntinha, viro o trabalho. Lá no início eu tinha feito então 3 carreiras, né, de base. Então aqui eu vou seguir fazendo a mesma coisa, as 3 carreiras, e manter a base igual à base inicial. A base final igual à base inicial. Então aqui, depois que eu terminei a base de fazer a base ali, igual a outra, eu fui subindo em pontos baixíssimos até chegar no início, na mesma base. Aqui eu fui ajeitando, tá? É assim, tem que cuidar bastante, porque esses fios, eles enrolam e depois é bem difícil de desenrolar. Então, assim, sempre tem que tentar tirar o fio um de perto de outro para não ficar enrolando. Então, aí eu comecei a subir as correntinhas ali, saindo quase da mesma base, ali do outro lado, como se fosse do outro lado da mesma base. Eu comecei a subir novamente as correntinhas. Ó, fiz ali o ponto baixíssimo até chegar, né, próximo à base. E aí fui subindo as correntinhas, dando os intervalos. Aqui eu fui aumentando, né, o intervalo antes estava 5, aqui eu fui dando 7. Intervalo entre as miçangas. Como eu falei anteriormente, que é para as miçangas ficarem espaçadas, né, não ficar uma em cima da outra. E assim vai o trabalho. Assim segue o trabalho até depois eu vou mostrar como é que eu vou chegar lá no outro lado. E vocês vão ver como é que eu fiz esse colar. Ele fica maravilhoso. Só ter uma atenção para não enrolar o fio. Aqui eu cheguei até o comprimento para dar na outra parte, né? Então são os 2 fios. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço nessa parte de juntar na outra base. Então eu peguei ali né, ajustei bem. Essa parte é muito importante, gente, porque enrola esses trabalhos. E é difícil de desenrolar, às vezes tem até que desmanchar. Então aí eu já fiz um ponto baixíssimo e juntei com a outra parte da base ali.
né, o ponto baixíssimo, juntei para começar a subir novamente as correntinhas, e assim vai até quantas correntinhas você quiser. Quanto maior você fizer a base, né, maior vai ser o número de correntes que você vai colocar. Se você quer um colar mais cheio, você coloca uma base maior. Se você quer um colar mais fino, não com tantas correntinhas, né, não com tantas correntes, você faz uma base menor e assim vai. E segue fazendo, né, conforme o gosto, a cor, conforme o gosto também. Cada um vai inventar o colar da forma, né, e do jeito que mais gosta. Eu achei que essa combinação tá bonita, então eu vou seguindo fazendo o meu colar aqui. E no final eu vou mostrar os detalhes, mais detalhes para vocês de como que eu vou finalizar a peça e como que ela vai ficar mais para frente. Aqui então a base é preenchida com todas as correntinhas que eu fui fazendo, né? Aqui eu finalizei, os 2 fios ficaram para o mesmo lado. Então eu vou fazer o arremate dos fios, para daí então dar sequência e colar os terminais no final do colar. Então aqui é o colar pronto, aqui eu tenho a minha agulha de tapeçaria, eu vou passar o fio por dentro aqui, por dentro da agulha, para fazer os arremates, esconder os fios e ficar mais fácil de colar no trabalho depois e não ter perigo de desfiar também e, né, o trabalho não perder o meu trabalho, né, não ter como desmanchar. Então aqui eu fui passando, passei o fio por dentro de alguns pontos ali da base, né, para esconder o fio e fazer o arremate certinho. Aqui, então, eu fiz um nozinho, peguei os dois últimos fios, ali, aliás, o fio inicial do trabalho com o fio final, dei nó, fiz uns 2 nós ali para realmente, né, não desmanchar o fio. Escondi mais um pouco os fios também, peguei a agulha de novo, né, e fui escondendo mais uma vez os fios. É isso aí, gente. Trabalho manual, é assim mesmo. E para o acabamento ficar bom, né? Ficar bem acabado, dá um pouquinho de trabalho. Então, eu fui fazendo isso para realmente, né, esconder bem os fios e não ter aquele perigo de desmanchar. Então, aqui as duas bases, né, prontas, finalizadas aqui. Agora, então, a gente vai seguir com a parte final do trabalho, que é colar os terminais na ponta nas bases. Então, aqui eu peguei a cola, a Pega 1000, eu vou dar um pinguinho de cola dentro do terminal. Aqui, então, dei o pingo de cola. Agora eu vou pegar a base do colar. Vou pegar a base do colar. Eu vou dobrar, né, fazer a dobra dela para ela, né, entrar dentro do terminal certinho ali. E vou colar. Vou empurrar essa base para entrar dentro do terminal. Então, para ele ficar bem apertado, bem justinho e colar. Até vou pegar aqui uma agulha de crochê para, né, empurrar bem, deixar bem preenchido mesmo, né, a base do trabalho no terminal. Aqui ele tá bem na ponta lá em cima, mas dá para ver mais ou menos como é que eu fui fazendo. Então ali tá colado, ajustei bem, empurrei bem, então tá bem preenchido, sabe, a base ali do trabalho no terminal. E aí espero secar e vou partir para
para outra base. Aqui com as duas bases coladas, então eu utilizei 2 alicates, eu até não coloquei no início do vídeo, mas é um material que eu uso também, né, para arrumar o terminal, para juntar o colar, né. Nesse caso, então, eu não vou usar, eu vou só usar essa própria argola do terminal para fechar o colar. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, então, eu abri, né, o terminal, abri a argola do terminal, eu tirei essa argola, e aqui eu vou abrir a outra argola, fazer o mesmo processo e depois fechar a argola e juntar o colar. Então aqui, né, as duas partes juntas já, com o terminal, vou só ajeitar aqui o final, deixar ele bem certinho, bem retinho, para ficar bonito, né? A gente gosta de trabalho bem acabado. E é isso. Esse aqui é o colar que eu tô dando só os ajustes finais para ele ficar bem certinho, não soltar, não abrir, né? Todas essas coisas a gente tem que cuidar para a hora de fazer o nosso colar.